Amém? A paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Os irmãos quiserem ficar à vontade de tomar os seus assentos. Com muito temor e tremor, né? Vim aqui dar tremor. Quem ainda não teve oportunidade, um dia vai ter. Vai saber como é que é. Mas é muito interessante, muito gratificante, quando a gente recebe um convite para trazer uma mensagem na casa do Senhor. É maravilhoso ver a forma que o Espírito Santo age nas nossas vidas, como que o Espírito Santo prepara o nosso espírito. Eu tenho mania de fazer anotações quando alguém está aqui ministrando, e quando a gente está conversando no DCC ou algum momento que estou de encontro com os irmãos, faço várias anotações. E aí, quando a gente recebe um convite para estar trazendo uma mensagem, por temor ao Senhor, eu particularmente, eu nunca faço unidunité, escolher alguma coisa. Eu fico tentando captar o que o Espírito Santo quer falar. Né? E é claro que sempre, primeiramente, Ele ministra no nosso coração, na nossa vida, quando a gente disponibiliza as nossas vidas para o Senhor fazer. E aí, dentre essas mensagens, eu peguei, conversando com o Espírito Santo no decorrer da semana, e nessas orientações que a gente recebe, no começo da semana, teve algumas questões que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração. E a gente teve reunião de obreiros na segunda-feira aqui na igreja. Vários irmãos estavam aqui. Mas eu recebi o convite, na verdade, na véspera, né? Ontem, para trazer a mensagem. Aí, para confirmar, a gente faz igual vários na Bíblia. Ele falou, não, Senhor, continuar falando no meu coração, se é isso mesmo. E aí, curiosamente, eu, tomando café com minha esposa, perguntei a ela, falei, como que o Espírito Santo quer falar o quê, na verdade, né? O Espírito Santo quer falar nesses dias, né, que você acha necessário. Aí ela ainda brincou, falou, se eu fosse levar uma mensagem hoje, essa semana, eu falaria de Pedro. Né? Eu até tem mania de falar papamanto, né? Eu mantinha na hora, porque tinha tudo a ver com o que o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração. Ela falou, ia falar de Pedro, aí na hora a gente pensa, né, transformação de Pedro, várias questões de Pedro. E ela falou, não, falaria de Pedro com relação à forma que ele foi visto depois que ele encontrou com Jesus verdadeiramente, depois que ele realmente reconheceu que ele era um servo, um discípulo, né? E algumas características que ele, da forma de falar e da forma de agir, que viam Cristo, né? A ponto de falar e falando, não, verdadeiramente esse andou com Cristo, porque ele fala igual a Cristo. E eu vou falar mais sobre isso. E interessante, né, já que eu estou nesse assunto, o pastor Wanderson iniciando o culto hoje, também o Espírito Santo confirmando, de forma muito linda, né, quando ele lê 1 João, falando da mensagem, né, que dele ouvimos e anunciamos, e depois orando, né, falando para a gente olhar para o nosso interior. Se eu não estiver enganado, o pastor Wanderson hoje falou umas 3 ou 4 vezes, eu contei 3, para a gente olhar para o nosso interior. E exatamente aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses dias. Para a gente observar a forma que a gente tem agido. Eu já tive a oportunidade de ministrar aqui uma vez falando sobre o reino de Deus. E eu entrei um pouquinho nesse assunto que a gente vai falar hoje, né, que eu dei o título de Comunicamos a Verdade Vivendo em Verdade. Porque os nossos atos, né, o Júlio ministrando no domingo aqui na escola dominical,
Ele lembrou, né, do texto que fala que nós somos cartas abertas, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, né, que vai falar que nós somos cartas abertas, e é justamente isso. E é interessante que uma carta, geralmente, não é a pessoa que escreve que vai ler. Claro, né? Quem está escrevendo sabe o que está escrevendo e está lendo, mas a gente sempre escreve uma carta para alguém ler. Uma carta tem um endereço, né? E se nós somos cartas abertas, alguém está nos lendo, né? E essa noite a chamada é: como que estão nos lendo lá fora? Porque aqui no ambiente da igreja é muito fácil ser crente. Quando a gente usa o termo cristão, acho que uma forma mais conhecida, né, que a gente mais ouve falar do termo cristão, é pequeno Cristo. Pequeno Cristo deveria ser uma imagem reduzida de Cristo, já que a gente está falando que é pequeno Cristo. E aí a gente olha para Cristo e olha para nós. Né, como diz o pastor Vantes, olha para o nosso interior. Realmente nós temos sido pequeno Cristo nesses dias? Nós falamos sobre avivamento na escola dominical, o penúltimo tema. Né, o último tema agora que a gente está falando é sobre o pós-modernismo, nesse tempo que a gente tem vivido hoje. E a intenção de apresentar ou mostrar, né, a realidade do mundo hoje é para que a gente tenha uma mentalidade para trazer transformação. Né? E quando eu olho para o meu interior, eu tenho sido esse canal que vai trazer alguma transformação no ambiente que eu vivo, na minha casa. Eu tenho agido de forma a influenciar. Né? Até lembrei agora, o Samuelzinho estava no podcast com o Marco Túlio, e era esse tema, né, de influência, e o Marco Túlio abordando essa palavra, né, aprofundando essa palavra, né, de influência, de fluir de dentro, né, já que nós temos que nos preocupar com o nosso interior, que é onde está o Espírito Santo, né, nós somos templos do Espírito Santo, e tem jorrado. Né, o pastor, algumas mensagens já tem nos relembrado, né, que a palavra fala que aqueles que creem em Cristo, do nosso interior, né, daqueles que creem, quantos creem junto comigo? Do nosso interior deve fluir rios de águas vivas. Mas hoje, infelizmente, a gente tem visto, vamos usar um termo meio pesado aqui, mas é exatamente a forma que o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Infelizmente, hoje a gente tem visto crentes, pessoas cheias, ou pelo menos que deveriam estar cheios do Espírito Santo, ao invés de jorrar rio de água viva, água pura, água que gera vida, água que jorra paz, que jorra todas as características do reino de Deus, tem jorrado esgoto. Isso é muito triste no nosso meio. Né? A gente gastar o nosso tempo ouvindo mensagens que o Espírito Santo usa a vida de muitos ministros para trazerem um ensino, um entendimento com relação ao reino de Deus, um entendimento com relação à vontade de Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso dono, aquele que investiu pesado na nossa vida, né? Jesus derramou até a última gota de sangue por amor a nós, e nós agindo de qualquer jeito. Isso é triste. Isso, para mim, já que eu disse que o Espírito Santo tem ministrado isso na minha vida, uma das maiores preocupações que eu tenho, eu até compartilhei isso com o Júlio domingo, depois da escola dominical, uma das maiores preocupações que eu tenho desde pequeno, eu era o maior fujão de briga, tinha muito medo de briga, mas o maior medo de briga que eu tinha era de ter inimigo. Até hoje, um dos maiores temores que eu tenho com relação
o relacionamento, né, interpessoal com as pessoas que estão à minha volta é de chatear alguém a ponto da pessoa se tornar o meu inimigo. Nós não fomos salvos para ter inimigo. Sabe, Jesus não nos salvou, o Espírito Santo não habita em nós para me falar que eu tenho raiva de alguém, ou saber que alguém tem raiva de mim e eu não tomar uma atitude de pedir o perdão. Aí às vezes a pessoa pensa, né, mas eu não fiz nada, a pessoa que me traiu, a pessoa que me bateu, né, igual eu dei o exemplo que eu fugi de briga, e não, a pessoa que me fez um mal. Mas perdão é decisão. Nós já ouvimos várias mensagens, vários ensinamentos nós já tivemos, que o perdão é decisão. Eu decido perdoar. E quando eu decido perdoar e vou atrás e manifesto esse ato de amor, porque isso é amor, é um ato de amor. E o amor também é decisão. Isso é tão libertador para nós, abre tantas portas, nos aproxima muito mais de Deus. Concordam? Amém? Os irmãos estão chateados porque eu falei que tem crente que deveria estar cheio do Espírito Santo jorrando esgoto, não, né? Ou achou pesado? Não, né? Mas infelizmente é a realidade hoje. Esse mundo pós-moderno, infelizmente, nós temos visto pessoas não tendo nenhum tipo de preocupação em chatear o nosso Pai. Antes a gente via Antes não, né? Até hoje a gente vê, né? As pessoas que têm um temor a Deus, elas sabem se comportar em público, no trabalho. A gente ouviu uma historinha há pouco tempo, se eu não me engano foi o Brian que me falou, a respeito de um irmão que tinha necessidade de comprar um determinado eletrodoméstico, passou em frente à loja, viu, admirou, queria muito eletrodoméstico. E o vendedor perguntou se ele queria levar. Ele falou, não tem dinheiro. Ele falou, mas pode levar, a gente faz a notinha para o senhor. Não, mas eu não tenho dinheiro agora. Não, mas o senhor pode levar. E falou, eu conheço a sua vida, eu conheço o senhor. Eu sei que o senhor é evangélico. Eu sei que o senhor é um bom pagador. Eu sei que o senhor não vai defraudar, não vai roubar, não vai deixar de quitar a dívida. Então, olha, e hoje? Hoje a gente tem visto o oposto. Infelizmente, lá fora, a gente tem visto pessoas nos olhando, nos vendo, nos taxando com maus olhos. Por causa de muitos que que deveriam estar andando no caminho, na verdade, que é Cristo, mas têm trilhado caminhos opostos. Não tem se preocupado em representar o reino de Deus. Não tem se preocupado em fazer com que o nome de Deus, com que o nome do Senhor seja reconhecido. Através dos atos, através do falar, através do agir. Infelizmente, hoje a gente tem visto, a palavra de Deus, em Salmo 1, fala para a gente não sentar na roda, dos escarnecedores. Já até fugiu a palavra aqui, Falou para a gente manter vigilante, e não nos assentar à mesa dos escarnecedores. E nós temos visto pessoas se contaminando com tão pouca coisa, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas hoje a gente tem visto o oposto, como a gente está falando, do modernismo que tem assolado o nosso século, os tempos atuais, e a gente tem visto o politicamente correto entrando na igreja. A pessoa não se opõe mais a situações que sabe que são situações contrárias aos princípios que a gente tem aprendido, aos princípios do reino de Deus, e ainda, além de deter no conselho dos ímpios e assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedores é aquele que não vive por princípio.
aquele que não sabe o que é regra, não sabe o que é princípio, tão pouco mandamentos. Isso não é já que a gente tem que ser, a gente falou de influência, a gente tem que ser influenciador do que é positivo, né, do que é de Deus, do que é eterno. Aqui na Terra já tem muita influência, muita má influência. Nas redes sociais está chovendo má influência, né? E a gente às vezes não consegue nem pular um vídeo e prefere contaminar os nossos olhos com coisas impuras. Interessante, falando da verdade, quando a gente vai fazer uma pesquisazinha, a palavra verdade está ligada à propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade de uma afirmação, coisa, fato ou evento real. Então, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e na palavra, mas na nossa vida real, nós sabemos que a verdade é aquilo que é real, de fato, né? Não existe mentirinha, e a gente sabe que mentir é pecado. Infelizmente tem muito crente vivendo uma vida de mentira, e uma vida de mentira que a gente tem visto hoje são pessoas que professam, né, a fé, mas não defendem a fé, né? Falam que são cidadãos do reino, mas não têm as características de cidadão do reino. E isso é pecado, né? Nós sabemos que isso é pecado, viver uma vida de mentira. Jesus, antes, né, de Jesus, João Batista já ripava bastante os fariseus, né? A ponto de chamar de raça de víbora, a ponto de chamar de hipócrita aqueles que conheciam a lei, aqueles que falavam, pregavam a lei, mas no interior estava podre, sujo, né? Jesus chega a ponto de chamá-los de sepulcros caiados, né? Então, de tanta podridão que tinha no interior, mas por fora era bonito, né? Nos dias atuais a gente vê, tem muito crente que está na igreja, bate a palma certinho, canta certinho, dá o glória, dá o aleluia, roda, pula, mas lá fora, para quem olha na vida dele, chega a ponto de, né, igual eu já ouvi algumas vezes, a gente convidar alguém para fazer parte do meio, né, da comunidade que nós fazemos parte, e a pessoa fala: não, na sua igreja eu não vou nunca não, porque fulano é isso, é aquilo, né? A ponte fala: fulano é pior do que eu, né? Eu pago minhas contas certinho, fulano está devendo todo mundo, pegou dinheiro emprestado comigo e não pagou. Não, fulano é preguiçoso, dá nó no serviço. Então são situações que não condizem com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós deveríamos estar vivendo há muito tempo, né? Se é que de fato temos sido filhos de Deus, porque uma das coisas que prova que alguém é filho de alguém é semelhança, né? Quantas vezes que a gente ouve, né? Quem já é pai, quem ainda não é, vai ser e vai ouvir, certamente. Mas seu filho é a sua cara. Seu filho fala igual você, seu filho é brincalhão igual você, ou sua filha é séria igual você. Não, seu filho tem um pouquinho de característica sua, um pouquinho de característica da mãe, um pouquinho do pai. E nós que somos filhos de Deus, quais características de Deus têm sido afloradas, têm sido vistas em nossas vidas? Nós sabemos que tem alguns atributos de Deus que são comunicáveis, né? Sabedoria de Deus, amor, paz, né? Só que são comunicáveis se nós estivermos cheios do Espírito Santo, né? Se nós estivermos vazios, né? E a prova de estarmos vazios é realmente isso, é não manifestarmos, é não exalarmos a boa essência do Espírito Santo, a boa essência do Senhor. Isso prova, né? A partir do momento que pessoas não nos veem com bons olhos,
né, já deveria acender a luzinha do alerta na nossa vida. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós não somos chamados para brincar de ser crente. Deus não precisa disso. Deus não precisa de nós. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Fiz até uma meia pegadinha, né? Deus precisa de nós, amém. E vários irmãos concordaram no momento. Mas Deus não precisa de nós. Né? Antes de nós, qualquer um de nós existir, não tinha nada, não existia nada. E o nosso grandioso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, falou haja e passou a existir. Então, assim, Deus não precisa, mas Ele quer nos usar. Quando a palavra de Deus fala da verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é através das nossas vidas. Né? Jesus já veio aqui, já ensinou como que deve ser feito. Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, né, para nos revestir de poder. E para quê? Poder, para a gente continuar a obra de Cristo aqui na terra, né, já que somos pequenos cristos, né, cristão, pequenos cristos. Concordam ainda? Amém? E nós sabemos que quando a gente tem um encontro com Jesus, gera essa transformação, né? Já que nós devemos refletir as características do Pai, e após a gente reconhecer Jesus, é liberado para nós, né, uma regeneração, né, uma adoção, né, antes órfão, hoje somos filhos de Deus, quando a gente reconhece o sacrifício de Cristo e nascemos de novo, né? Nós sabemos que Jesus marcou a história, né, já que sempre é falado, né, antes e depois de Cristo, e é assim na nossa vida, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, eu poderia ser, né, um alcoólatra, eu poderia ser uma pessoa que não respeitava a minha esposa, não respeitava os meus filhos. Antes de Cristo, poderia ser qualquer coisa ruim. Até lá no serviço, o pessoal usa um termozinho, né, quando a gente era anjo do mal. E antes de Cristo, a gente era anjo do mal. E hoje nós somos filhos de Deus, né, transformado, regenerado, né, uma vida nova. E uma vida nova não pode ser uma vida que remete ou que reflete ou que continua nas práticas antigas. Tem que ser uma vida de fato regenerada, reformada. É uma reformulação depois que a gente aceita Jesus. Não tem como a gente ficar fingindo, né? Quando fala de verdade, quando fala de mentira, né? Às vezes a pessoa acha, né, que a omissão e mentira é muito diferente. Mas para pensar que omitir não é a mentira em si, porque você não mudou o fato. Mas quando a gente é omisso, a gente finge que não está vendo o que é real. A gente finge que não está vendo a realidade. Como a gente tem visto pessoas perdidas, né, e se eu finjo que não vejo a situação, né, se eu sou omisso a ponto de não reorientar uma pessoa que está perdida, a ponto de não dar a mão a uma pessoa que está perdida, eu estou vivendo uma vida de hipocrisia, né? Hipocrisia até meditando nessa questão, nessa palavra, né, de hipocrisia. Característica do que é hipócrita é falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentidos, intenções, fingimento, falsidade, né? Então está muito ligado à mentira, né? E a gente às vezes é tão hipócrita porque a gente vê um irmão que a gente chama, né, de desviado, né, quando o irmão não está caminhando junto com a gente, vê na rua. E hoje a gente tem visto que não há mais aquela preocupação em trazer de volta para perto, não há mais aquela preocupação
né, em lembrar o irmão que ele é filho assim como nós, né, e só está meio desorientado, tentando sair do propósito de Deus, real propósito de Deus, né? Aí quando eu falo que a gente é hipócrita, se o irmão resolve vir fazer uma visita na igreja, a gente está ali na porta e arreganha os dentes, até no canto, abraça o irmão, fala que sentiu falta do irmão. Isso é uma hipocrisia muito grande da nossa parte, né? Esperar o irmão vir na igreja e falar que estava com falta dele. Se a gente estiver realmente sentindo falta de alguém, a gente tem que ir atrás, a gente tem que procurar. Se não tiver coragem de procurar, tem que encorajar algum irmão que está ligado aos ministérios de evangelismo, aos ministérios, né, que tem coragem de dar a cara para bater, que arregaça as mangas e faz alguma coisa. Encorajar os irmãos, lembrar os irmãos que tem alguém faltando no nosso meio, que tem algum irmão faltando, né? Isso serve muito para mim, né? Às vezes você acha que não, o irmão está falando assim porque o irmão é o irmão bonzinho que está indo atrás dos irmãos que estão andando fora do caminho. É nada, o Espírito Santo tem me machucado com relação a isso, né? Porque a gente tem visto essas situações, a gente tem visto que os irmãos, né, nós cristãos, filhos de Deus, não temos tido coragem de nos reunir. Às vezes um irmão sai daqui e vai congregar numa outra denominação, a gente tem coragem de olhar o irmão com outros olhos, só porque ele não está cultuando aqui, está cultuando em outra denominação, quer dizer que ele é menos crente, quer dizer que ele é pior do que eu, quer dizer que eu sou melhor que ele. Não existe isso, né? Se a gente fosse esperto o bastante, a gente ia unir a nossa fé com a fé dos outros irmãos para fazer a diferença nos nossos dias. A gente vê que lá na Torre de Babel, Deus esparramou o pessoal porque falou que unidos os homens poderiam fazer grandes obras, grandes coisas. Então a gente vê que se a gente unir num só espírito, a gente pode transformar muita coisa. Amém? Tem alguns textozinhos, né, já que a gente está falando de verdade, né, e somos cartas lidas, e iniciei falando que não somos nós que vão estar lendo. Essa medida de cristão, essa medida de pequeno Cristo, não sou eu que faço essa medida, é a sociedade que faz essa medida. É os meus colegas de emprego que fazem essa medida. É a minha família, na minha casa, que faz essa medida, que tem o termômetro, que vai avaliar o nível da minha fé. E às vezes a gente acha que o que vai evidenciar o nível da minha fé é o Espírito Santo fazer através da minha vida um sinal, uma maravilha, libertar alguém, curar alguém, né? Embora nós sabemos que a fé sobrenatural está disponível através do poder do Espírito Santo em nossas vidas para fazer, né, para os sinais seguirem, nós que cremos, mas nós, né, cremos em Cristo e devemos confiar, a ponto de confiar as nossas vidas para que o Espírito Santo faça através de nós. E o início, o ponto de partida é o nosso estilo de vida, né? Nós sabemos que nós somos observados a todo tempo, né? A todo tempo tem alguém nos observando, a todo tempo tem alguém nos avaliando. E quando nós somos aprovados, quando de fato alguém vê a mudança nas nossas vidas, eles nos procuram, que aí nós passamos a ser o que o pastor Vance falou, nós passamos a brilhar com a luz do Senhor, né? Passa a ser um ponto de referência. E esse ponto de referência é o que influencia os outros a quererem a Cristo também, a viverem a verdade, né? Já que o mundo tem oprimido com mentiras, e nós, né, que somos da luz, que vivemos, ou já deveríamos, né, estar vivendo em verdade, né, e a verdade ela é exposta, ela é
manifesta através da nossa convicção de fé. O pastor Vance falou muito hoje, né, de fé. E a nossa fé, ela deve ser seguida das obras, né? Quando nós ouvimos frutos dignos de arrependimento, que a palavra cita, é justamente essa mudança de vida que nós estamos falando, né? Essa transformação que Cristo traz nas nossas vidas. Salmo 119:60 diz assim, ó: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas, né? E essência é aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou algo. Obrigado. Nós vemos que quando fala assim, a essência daquele perfume é X, né? Sei lá, limão. A essência daquele detergente é limão, né? Então quer dizer que o ponto de partida para fazer aquele determinado algo, né? E o ponto de partida da nossa essência é o próprio Deus. Já parou para pensar nisso? Qual é o ponto de partida da nossa essência? É o próprio Deus. Ele nos moldou com as suas próprias mãos, soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Depois de Cristo, nos encheu com o Espírito Santo. Então é a essência que deveríamos estar exalando, é a essência de vida. Não é essa essência de morte que a gente tem visto nos últimos dias. Embora a palavra fala que nos últimos dias a fé, esfriaria, o amor de muitos iria esfriar, diminuir. E nós temos visto isso com os fiéis, né? Ou melhor, com os infiéis, né? Porque isso não é ser fiel, não, né? Ser fiel é manifestar o reino de Deus, é viver em verdade, né? Jesus, quando encontra lá com a mulher samaritana, quando ele fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, nós sabemos que adorar o Senhor em espírito e em verdade é integridade, é total, é uma entrega total, né? Não é parcial, não é pelas metades, não é ser na igreja e não ser lá fora, né? Eu comentei de segunda-feira, o pastor falou, ele já tinha falado em mensagens aqui e relembrou dessa questão, que não existe uma vida cristã aqui na igreja e uma vida secular lá fora, né? Nós não podemos ser o crente sem rumo. Eu não gosto de falar crente Raimundo não, porque meu avô é Raimundo e é crente. Aí eu já ouvi irmãos, não foi ele que reclamou não, mas eu já ouvi irmão reclamando. Falou, eu sou irmão, eu sou crente, eu sou Raimundo, mas não estou no mundo. Mas o crente sem rumo também rima, né? O crente sem rumo é o que está com um pé na igreja e um pé no mundo, é o indeciso. É o que está no muro, não sabe para qual lado que vai pular. Mas quem está indeciso, infelizmente a má notícia é que é do diabo. Não tem como ser morno. A palavra de Deus fala que o morno o Senhor vomita, né? Causa ânsia no Senhor, né? E o Senhor nos chama para ser quente. Por isso que fala que a palavra fala muito, né, do fogo, né? O fogo que purifica, né? As chamas no Espírito Santo, ardemos, né, no Espírito Santo. E então não tem mornidão, né? Não tem meio termo. Não dá tempo mais da gente ficar indeciso, né? Nós temos que nos decidir logo em qual lado nós vamos jogar. No lado vitorioso, que é no time do Senhor Jesus, ou nós vamos ficar fingindo de crente e no final das contas chegar lá e o Senhor falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Seria triste, né? Isso, né? A nossa oração tem que ser como o próprio Jesus disse, né? A gente permitir que seja feito, né, nas nossas vidas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? João 17. E nós temos ouvido a palavra do Senhor. Se não temos nos
se a palavra do Senhor não tem nos santificado, é porque não queremos, é porque não estamos dando vazão, né? Não estamos abertos ao agir do Espírito Santo, né? Nós estamos sendo omissos àquilo que nós temos aprendido, não é verdade? Paulo diz assim, ó, em 2 Coríntios 4, versículo 1: Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsidade a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, na manifestação da verdade. Então, se nós estamos permitindo, né, viver em falsidade, né, contrário à palavra de Deus, nós temos errado feio, né? Nós temos entristecido o coração do nosso Deus, nós temos entristecido o Espírito Santo, e nós temos feito a frase que a pastora usa, né? Fazemos um desserviço para o Senhor. Tem uma frasezinha que eu anotei, se os irmãos gravarem, seria de grande valia, né? A verdade do Evangelho somente será verdade para os que não creem, se vivermos em verdade. Então vou repetir, ó. A verdade do Evangelho somente será verdade para o que não crê, se vivermos em verdade, né? Então não adianta falar, tem que ser, né? Tem que viver aquilo que a gente tem falado, né? A não ser que temos falado coisas contrárias, né? Temos proferido palavras de morte ao invés de vida. Mas se nós temos proferido palavras de vida, se nós temos proferido palavras de renovo, de transformação, nós temos que ser os primeiros a serem transformados. Nós temos que evidenciar aquilo que a gente tem pregado, aquilo que a gente tem anunciado, aquilo que a gente tem falado sobre o reino de Deus. E é urgente, né? Nós sermos filhos de Deus, manifestando característica de Deus, exalando o bom perfume do Senhor, é urgente, né? Muitos ainda têm se perdido porque nós não temos nos posicionado como filhos de Deus. Amém? E é tudo através do Espírito Santo, né? O próprio Jesus disse: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, né? João 16:13. Então nós temos que nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, nos deixar ser transformado, moldado pelo Espírito Santo, abrir a nossa boca para que Ele fale através da nossa boca, né? O Espírito Santo, já falei aqui, o Espírito Santo não é como o inimigo que fica tentando jogar seta, fica tentando arrombar a porta, fica tentando chamar onde não é chamado. Não, o Espírito Santo é aquele que bate a porta, e se nós abrirmos a porta, ele vem e faz morada no nosso interior, né? Tem que ter uma ação nossa, uma ação de crer e confiar. Amém? E nós somos chamados para frutificar, né? Jesus, nós sabemos, né? Eu já citei aqui uma vez. Quando eu citei rapidinho, porque, como disse o pastor Vantos, era para uma outra mensagem, então foi para a mensagem de hoje. Que nós somos chamados para frutificar, né? E o primeiro ponto é os frutos dignos de arrependimento, que é a nossa transformação de vida, né? E depois, né, consequentemente, nós vamos frutificar para o reino de Deus. Pessoas vão ver nas nossas vidas
através do nosso estilo de vida, através do nosso agir, do nosso falar, do nosso ser, e vão ser cativadas a quererem aquilo que temos, se de fato temos. Amém? Se eu não anotei errado, vamos lá. Mateus 21, 18. Vai falar da figueira, né, no 19, vendo Jesus a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. Esse texto é muito conhecido, e nós temos sido observados por Cristo. Nós somos os ramos enxertados em Cristo, e assim como as folhas estão em nós, os frutos também crescerão em nós, né? Através de nós. E Jesus vai nos observar, né? Buscando frutos. E nós temos, de fato, frutificado. Nós temos sido estéreis, ou nós temos gerado frutos para o Senhor, né? Para a gente ir pensando, né? Porque paralelo a esse texto, nós vemos Mateus 7, 23, dizendo assim: então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vós que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqueles que têm os pés firmados na rocha, tido como um homem prudente. Se nós temos os nossos pés firmados na rocha e reconhecemos que o Espírito Santo habita em nós, nós temos que gerar, né? Lá em Gálatas 5, né, vai falar do fruto do Espírito Santo, que é um fruto com várias características, né? E amor, mansidão, benignidade, bondade, né? E o último lá que todo mundo fala que tem dificuldade, né? Que é o domínio próprio, né? O domínio próprio nada mais é do que falar aquilo que deve ser falado da forma que deve ser falado, né? Não pecar porque irou, né? A palavra de Deus não condena quem fica irado, né? Condena quem peca, né? Irar não é o problema, né? O problema é a gente ficar irado e brigar, né? Falar aquilo que não deveria falar, ou até mesmo chegar ao ponto de agredir alguém. Já pensou? Que feio, um crente agredindo alguém. Misericórdia, não dá nem para imaginar, né? Então nós não somos chamados para ferir, nós somos chamados para curar, não é verdade? Então, a pessoa acha que o fruto é só ganhar vida, né? Ganhar vida, ganhar outras vidas, né? Gerar outras vidas, é consequência do nosso estilo de vida, né? É consequência dos frutos de arrependimento evidentes nas nossas vidas, né? E nós estamos nos nossos DCC falando da armadura de Deus, né? E o último tema falou, né, do cinto, né? Efésios 6,14, né? Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, né? E o cinto da verdade, é claro que é a palavra de Deus, é claro que é Cristo, né? Mas é evidente que é a nossa vida refletindo a palavra de Deus. É claro que é a nossa vida manifestando, como tinha comentado, os atributos comunicáveis de Deus, já que somos filhos de Deus, né? A ponto de falarmos, né, já que a gente tem que trabalhar de forma positiva para o reino de Deus, né? A ponto de a gente chegar e reconhecer e falar, né, como Paulo, né, em Romanos, falando que não se envergonhe, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação de muitos está condicionada à nossa
verdade, né? A nossa pureza. Já que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que Deus é santo, né? Nós sabemos que Deus é fiel. Nós sabemos que em Deus não há sombra de variação, né? E nós aprendemos na palavra, né, que o nosso sim tem que ser sim e o não é não. Já que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que Deus é fonte de luz, né? Nós não podemos ser aquele que apagam, né? Que teclam o interruptor para apagar a luz do Espírito Santo, que tem ou que quer brilhar através das nossas vidas, né? Nós sabemos que Deus é fonte de toda a vida, né? Então nós não temos o direito de sair matando a fé de ninguém, verdade? Então, viver em verdade nada mais é do que refletir aquilo que o Espírito Santo é, né? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus e habita em nós, né? E nós temos essa decisão através do nosso livre-arbítrio, se nós queremos ser ou se vamos continuar fingindo que somos, né? Eu vou repetir. Não dá tempo mais da gente fingir, não dá tempo mais de perder tempo, até porque o tempo tem passado tão rápido, nos seus irmãos, mas eu deito para dormir, na hora que o despertador começa a apitar ali, parece que eu nem dormi nada ainda, e o dia também tem passado tão rápido, e tem pessoas que têm se perdido tão rápido. Se a gente não agir da mesma forma, né, com a mesma agilidade que o tempo tem passado, na hora que passar o nosso filminho lá, vai ficar muito feio para nós, né? Se passar o filminho lá e no filme mostrar que eu não fui o melhor profissional no setor de trabalho, que eu não fui o melhor pai, né, dentro da minha casa, que eu não fui o melhor esposo, né? Claro, somos falhos, né? Nós não somos o Cristo, mas nós somos pequenos cristos, né? Então, nós não podemos correr esse risco, né, de sermos omissos à palavra de Deus, deixando de ser aquilo que já deveríamos ser há muito tempo, deixando de fazer aquilo que já deveríamos fazer há muito tempo. Às vezes nós damos a desculpa, né, que não temos tempo. Às vezes nós damos desculpa que temos tantas responsabilidades, tantos afazeres, mas nós não temos essa desculpa, né? Isso não é desculpa para Deus, né? Diante de Deus nós somos indesculpáveis, porque tudo que nós necessitamos é disponibilizado através do Espírito Santo, através do provedor, que é o próprio Deus, né? A partir da vida, né, o fôlego de vida, a partir do tempo, né, que nós temos e temos que saber gerenciar, né, a partir dos recursos que nós temos em nossas mãos também. Então nós, diante de Deus, nós somos indesculpáveis, porque Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, né? E toda vez que a gente é omisso à palavra de Deus, está anotadinho, Ele sabe, nós também sabemos, né? Então não dá tempo da gente brincar. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, né? Aquela frasezinha, se os irmãos não gravou, vou repetir. A verdade do Evangelho somente será verdade para os que não creem, se vivermos em verdade. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Amém? Orem comigo. Coloque a mão sobre o coração. Remete ao nosso interior, né? O coração remete ao nosso sentimento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, ó Espírito Santo,
que faz morada em nós, que venha brilhar através de nós. Nós nessa noite queremos reconhecer, Senhor, que temos falhado, ó Deus, com relação às Tuas ordenanças, com relação às instruções que temos recebido, Senhor, dos profetas, as instruções que temos na Tua palavra, Senhor, todo ensinamento, ó Deus, que nós temos recebido, ó Pai. Muitas das vezes nós somos omissos, Senhor, com as situações que estão ao nosso redor, ó Pai. Tantos, ó Deus, dependendo, ó Pai, de uma ação, de uma palavra, de uma mão estendida da nossa parte, ó Deus, e nós temos fingido que não estamos vendo, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, se nós temos falhado, ó Deus, em sermos representantes do Teu reino, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando, ó Deus, tratando, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, ó Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados, ó Pai, para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Papai querido, Santo Espírito de Deus, nós damos total e inteira liberdade, Senhor, para o Teu agir em nós e através de nós, Senhor. Essa tem sido a minha oração, ó Deus, nesses dias, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de fazer em mim e através de mim, ó Deus. Eu acredito que os irmãos, ó Deus, assim como eu, ó Deus, também querem, ó Pai, que seja feito, ó Deus, através das nossas vidas, ó Pai. Que o Teu reino seja manifesto, Senhor, através das nossas vidas, ó Pai. Que verdadeiramente do nosso interior, Senhor, fluam rios de águas vivas, Senhor. Que todo o ambiente, ó Deus, no qual estivermos, ó Pai, seja transformado, Senhor, pela Tua presença que habita em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a começar dos nossos lares, ó Pai. Se os nossos familiares, ó Deus, ainda não têm visto, ó Deus, a Tua presença, a Tua luz, Senhor, a paz, ó Deus, a Tua essência, Senhor, exalando de nós, ó Pai. Que a partir de hoje, ó Deus, venhamos, Senhor, a exalar, venhamos, ó Deus, a dar vazão, Senhor, à Tua ação, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, a Tua presença, ó Deus, seja, ó Pai, real em nossas vidas, ó Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja agindo, Senhor, agindo através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, profetas, Senhor. Profetas, ó Deus, que representam, ó Pai, verdadeiramente o Teu reino, Senhor. Que sejamos aqueles, ó Deus, que não se venderam, ó Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor. Aqueles que não se venderam, ó Deus, aos deuses desse século, ó Pai. Que nenhuma resquício, ó Deus, do modernismo, ó Pai, venha, ó Deus, influenciar as nossas vidas, mas pelo contrário, Senhor, que sejamos influenciadores, ó Deus, de forma positiva, Senhor, nos nossos dias, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, é que oramos, ó Deus, e desde já Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é real, o Senhor se faz presente, Senhor, em nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Senhor.